Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz àqueles que estão em Cristo. Mais um vídeo, no canal. Cara de sono do caramba, acabei de acordar, mas pra se utilizar do tempo, está quase também dando meio-dia aí. Pra se utilizar bem do tempo, aproveitei, já acordei, já produzi um videozinho aí, tá? Na verdade, acho que vou produzir um pouco mais, de um vídeo. Mas é isso, vamos pro assunto. O assunto aí do vídeo é a respeito de um tema no qual eu já tinha falado em alguns outros vídeos atrás, que eu iria abordar, mais cedo ou mais tarde, que é a respeito da verdade, É um assunto um tanto quanto extenso, porque quando a gente fala de verdade, da verdade, a gente pode abordar várias nuances, Então, eu normalmente eu faço script de vídeo nenhum, às vezes penso sim no que falar, mas não faço script, então o que vai vindo na cabeça eu vou falando, E trata-se de coisas que também que a gente acaba aqui vendo no nosso dia a dia, A gente acompanha no nosso dia a dia e faz algumas reflexões. E eu vou usar o meu canal muito para isso, Para ver as coisas no dia a dia e que muitas das vezes eu acabo não comentando ou comentando com alguns colegas e amigos, inclusive, mas compartilhar aqui, Então, o que falar da verdade? Vamos lá. A verdade, ela é uma coisa muito imprescindível para nós, seres humanos, só que infelizmente as pessoas, por exemplo, elas exigem demais a verdade, porém, elas não a suportam, Tem até um determinado episódio de um seriado, acho que até fica repetitivo nesse ponto, talvez, Pelo menos no meu dia a dia, com as pessoas que me conhecem, não sei se eu já comentei aqui no canal, eu gosto muito de Todo Mundo Odeia o Chris, assisto repetidas vezes, Eu até meio que decorei as falas praticamente. E tem um certo episódio que o Julius ele é confrontado a respeito de um cartão de crédito que ele tinha, Eu acho que era a respeito disso. E aí dá um takezinho e muda ele com a roupa de militar, Com a boinazinha no ombro. No ombro não, no braço. Ah, e parafraseando aqui a situação, por que você não fala a verdade? Aí muda para essa cena. Ele fala, você não suporta a verdade. E aquilo é uma coisa cômica que dá para ser aplicado para várias coisas na nossa vida e que de fato é assim. As pessoas exigem a verdade, mas não a suportam. Isso é muito simples, tá? É... Deixa eu pensar aqui num exemplo, Fala de relacionamento mesmo, As pessoas, elas estão dentro de um relacionamento, E elas, seja ela de amizade ou um relacionamento conjugal, sabe? Namoro, noivado, casamento, seja o que for. E aí, inclusive, dentro, não só inclusive, eu acho que dentro de uma amizade também relacionada a amigos, se você ser sincero, falar a verdade, você vai chocar e isso vai acabar afetando a sua amizade. Então, muitas das vezes a amizade, hoje, inclusive hoje em dia, ela sobrevive muito, muito, sabe, de, de falsidade, sabe? Por isso que muitas das vezes eu acredito, eu vou até citar algumas coisas aqui que eu poderia até colocar num vídeo separado, mas não vou. Vou falar tudo aqui mesmo. Que trata-se desse ponto da verdade, sabe? Eu acredito sim que existe amizade verdadeira, hoje em dia, entrando um pouco em um outro assunto, mas falando sobre a verdade no sentido implícito, tá? Não perde essa noção que eu estou tentando passar no vídeo sobre a verdade, porque o conteúdo, o conceito dele vai ser esse. A moral do conteúdo vai ser este, a verdade, tá? Eu acredito sim que existe amizade verdadeira, só que em grande parte delas, de todas as amizades no mundo, ela não é taxada como verdadeira, não dá pra gente taxar como verdadeira. E aí eu vou fazer até um vídeo falando sobre um entendimento dos termos, sabe?
falando sobre entender as coisas, sabe? Porque o problema da humanidade, da sociedade, inclusive do brasileiro, né? Eu não vou falar nem de outros países ou algo do tipo, vou falar dos brasileiros, que é com quem eu convivo, né? E aí a gente consegue perceber isso até mais em tempos de eleição, né? O quão ignorantes as pessoas são, o quão desinformadas as pessoas são. E aí ainda quer dar uma noção de que sabe das coisas, né? As pessoas, infelizmente, elas não conseguem entender algumas coisas, sabe? Elas não conseguem compreender, elas não conseguem interpretar algumas coisas, sabe? E daí começa a tirar algumas noções. É a questão, por exemplo, que eu tô falando aqui, que eu acabei de falar da amizade verdadeira. Eu acredito que tenha, mas são poucas. Porque para que a amizade ela seja verdadeira, né, ela tem que ter verdade, né? E aí eu te pergunto, se você dentro de um relacionamento de amizade, você ser sincero com a pessoa com que você tem uma amizade, né? Inclusive pessoas que você tem como amigo ou que a pessoa tem você como amigo, a tendência é que essa amizade ela esfrie, ela vire não uma amizade de amigo, mas de colega. A pessoa se afasta, você não pode ser sincero, né? Porque eu sei que as pessoas, isso eu e vocês sabem, isso é fato, que as pessoas elas exigem algo que elas não suportam, que é a verdade. Agora eu vou falar de uma coisa até mais nítida no dia a dia, que é dentro de um relacionamento mesmo, né? De não vou falar conjugal, porque conjugal é a palavra mais levada para um casamento, mas um relacionamento entre um homem e uma mulher, no sentido de romance, de romance, né? Eu digo, né? Para não entender errado os termos, né? A gente pode se relacionar com alguém, mas é só amizade, né? E podemos se relacionar com alguém, mas no sentido de, de, de relacionamento sentimental, né? De um homem para com uma mulher nesse sentido, sabe? Bom, eu ia falar um negócio aqui, mas nem vou falar. Enfim, vamos lá. E aí, dentro desse relacionamento, se algo acontece muito grave, muitas das vezes isso pode acontecer e acontece. As pessoas não falam, deixam no oculto, omitem. Por quê? Primeiro, que não existe o caráter indolente. E o que seria isso, Robson? O caráter indolente é a disposição para perdão, né? Porque, para começo de conversa, claro, óbvio, qualquer pessoa que é atingida por uma traição, por exemplo, a gente tem que entender e se colocar no lugar da vítima, né? Se é que eu posso usar esses termos. Entender que ela vai estar machucada, né? Ela vai estar machucada. Ela vai se sentir muito mal, ela tem que ter o tempo dela, né? Só que a partir, mas mesmo nesse ponto onde a gente se coloca no lugar da pessoa que foi atingida, tá? E eu vou deixar bem claro aqui, eu não estou falando nada como se tivesse acontecendo comigo, tá? Isso a gente vê no dia a dia, né? A gente vê por aqui, isso é fato, né? Até um slogan aí da Globo. A gente vê muito isso, cara. A gente vê isso muito no dia a dia, né? Essa questão de traição que as pessoas não falam, e às vezes até convive com pessoas que fazem muito isso, né? E a esposa nem sabe, né? Não estou dizendo que é o meu caso, mas eu estou citando exemplos, tá? Então, ao mesmo passo que a gente entende que a pessoa atingida, ela tem que ter esse espaço, a gente tem que entender que ela realmente não é obrigada a lidar com a situação de uma forma tranquila, porque não é uma situação tranquila. A gente tem que ter essa compreensão, esse entendimento e essa empatia de reconhecer que é difícil lidar com a traição, né? Também a gente tem em mente que a pessoa ela precisa entender o seu lado, ou o lado daquele que falou a verdade, porque primeiro, já é muito difícil as pessoas falarem a verdade. Mas quando você encontra um parceiro, uma parceira que de fato são sinceras, né? Ó, eu errei assim, assim, assado, né? Você precisa dar pelo menos um crédito para essa pessoa e falar, caramba, mano, dentro de uma sociedade onde só existe falsidade, mentira,
a gente precisa refletir e falar, caramba, mano, eu preciso valorizar essa pessoa. Essa pessoa realmente é a pessoa que eu preciso valorizar. Entende? É uma pessoa que eu preciso valorizar. Porque ela, diferente de tantas outras, ela me falou a verdade. E aí, com isso, já criar esse caráter indolente. Porque quando você exige a verdade, você quer a verdade, inclusive do seu cônjuge, do seu parceiro, você precisa já estar, inclusive quando você gosta da pessoa, você precisa já ter em si, já além desse pensamento de que quer a verdade, já ter em si também um exercício de saber perdoar. Inclusive quando trata-se de cristãos, tá? Porque eu falo aqui para pessoas normais, pessoas que são pessoas que não têm religião, né? A gente acho que trata como laicas, né? Acho que talvez esse seja o termo. Embora acredito que a maioria dos brasileiros tenha alguma religião, seja católica, seja o que for, né? Mas eu estou falando aqui inclusive para pessoas também que são cristãs, que essas aí é obrigatório, tá? É obrigatório, tá? Aí vão usar os textos, não, mas Deus ou Jesus, ele dá legalidade para pessoas que foram traídas de não continuar dentro do relacionamento. Existe essa cláusula lá de fato. Mas qual que é a vontade de Deus realmente? É que você abra mão do seu relacionamento? Mesmo por conta disso? Não. A vontade de Deus, principalmente, é que você perdoe.